Evangelho de Mateus, capítulo 21. Nós leremos a partir do versículo 23. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Oremos. Pai Santo, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos reunidos esta noite na tua presença, na tua casa. E neste momento, ó Deus, rogamos humildemente que o Senhor fale ao nosso coração. Que a tua palavra, ó Deus, ela caia em solo fértil e produza aquilo que tu desejas que seja evidente em nossa vida. Ó Deus, faça este milagre em nosso coração, porque nós somos homens pecadores e que muitas vezes procuram se esquivar da mensagem da tua palavra. Aplica a tua palavra, ó Deus, ao nosso coração, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Eu gostaria de meditar com a igreja esta noite sobre o tema do genuíno arrependimento. O genuíno arrependimento. Esse texto que nós acabamos de ler faz parte da narrativa da última semana do ministério de Jesus antes da sua paixão. O Senhor Jesus adentrou Jerusalém. Na tradição cristã, chama este dia de o Domingo de Ramos, quando o Senhor dirigiu-se para Jerusalém, assentado num jumentinho, foi aclamado pela multidão de Jerusalém, que estendia ramos e palmas para que ele passasse, e esta multidão então bradava a plenos pulmões: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. A palavra Hosana, ela significa tanto um salve para quem está adentrando, como também é uma forma de dizer: Senhor, salva teu povo. É um salve
respeitoso para quem está entrando, mas é uma forma de dizer: Senhor, salva o teu povo. E esta multidão que aclamava ao Senhor Jesus, viu-o entrando no jumentinho, e ele foi para qual endereço dentro da cidadela de Jerusalém? Jesus se dirigiu ao templo, uma obra arquitetônica sem precedentes. Jesus adentrou o espaço do templo e, chegando ali, o texto sagrado nos diz que cegos e coxos foram levados até ele nas instalações do templo. Jesus costumava reunir-se com as pessoas onde era o pórtico de Salomão, uma cobertura que circundava o prédio do templo, e ali ele ensinava. E ele, estando no templo, curou cegos. E quando a Bíblia fala de cegos, nós englobamos a todos, pessoas que nasceram enxergando e perderam a visão no meio do caminho, como também pessoas que nasceram sem a possibilidade de enxergar, cegos de nascença. Os coxos da mesma forma, pessoas que ficaram imóveis por algum motivo na vida, ou pessoas que nasceram impossibilitadas de trafegar, de andar. O fato é que as pessoas reconheciam o poder de Deus que atuava na vida do Senhor Jesus e levavam cegos e coxos para que ele os curasse. E Jesus curava estas pessoas dentro das dependências do templo. Jesus então se retira para uma cidade ao lado e ele pernoita ali. E no dia seguinte ele se dirige novamente para o templo, para ensinar a palavra do Senhor. E quando Jesus está no meio do seu ensinamento, chegam as autoridades do templo. Diz-nos o versículo 23 que nós acabamos de ler: tendo Jesus chegado ao templo, estando já, o quê? Ensinando. Vejam bem vocês que Jesus, ele não foi ali simplesmente para dar uma bênção para o povo, para curar o povo, para que eles voltassem para casa. Jesus, ele realizava milagres, porque Deus é bom e Deus realiza milagres, mas o enfoque era ensinar o povo o caminho do céu. E estando Jesus ensinando, diz-nos a Escritura, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Eles estão aqui colocando em pauta dois assuntos. O primeiro é que Jesus realizou a cura de homens no espaço do templo. Eles é quem tinham autoridade nas dependências, nas instalações do templo que Herodes estava construindo há muitos anos. Eram os sacerdotes que diziam pode e não pode no templo. E também eles não concordavam com o que Jesus fazia. É uma forma de dizer o seguinte: você pediu para nós para fazer o que está fazendo? Você já vem entrando aqui na nossa dependência do templo, nós que somos os sacerdotes, nós que somos as autoridades, e você começa a curar pessoas e a ensinar, e quem te deu essa autoridade? Agora existe algo um pouquinho conhecido nosso. É que quando Jesus, na sua última semana, ele adentrou as dependências do templo, ele encontrou cambistas, pessoas que mercantilizavam os elementos do ritual que a lei de Deus prescrevia. Como eles faziam isso? A lei de Deus dizia que as pessoas fossem até o templo, até o santuário, levasse um cordeiro saudável, um cordeiro sem defeito, para oferecer
pelo seu pecado, mas quando a pessoa levava o cordeirinho até as dependências do templo, já havia um esquema em que a pessoa na porta, nos portais do templo, vinha um sacerdote examinar o animal e se ele estivesse perfeito, o sacerdote diria, ele não está bom, deixa este animal aqui, passa naquela outra banca ali e compre outro. E assim eles alimentavam um sistema religioso. Eles transformaram a lei que remetia à pessoa de Jesus, o que Jesus faria na cruz do Calvário, eles transformaram num negócio. E quando Jesus chegou ali e viu isso, nós sabemos muito bem, a ira de Deus foi manifestada ali. E ele fez um azorrague de cordas, um emaranhado de cordas, e começou a virar as mesas dos cambistas, dizendo, está escrito, a casa de meu pai será chamada casa de oração para todos os povos. Não é só casa de oração, é casa de oração para todos os povos. Jesus deixa bem claro que Deus tem no seu coração o desejo de salvar gente do mundo inteiro, não só da nação judaica. E quando Jesus manifestou essa ira pelo comércio que faziam no ambiente sagrado, ele começa a ensinar, ele começa a doutrinar o povo, ensinar o caminho do céu, ensinar a lei de Deus. Gente, isso não é nobre? Jesus arrumando a desordem que havia no templo, Jesus ajustando a cabeça do povo quanto ao que Deus queria, mas os sacerdotes e as autoridades vêm e dizem para Jesus, quem deixou você fazer isso? Com que autoridade você faz isso nas dependências do templo? E Jesus então chama um assunto que tem tudo a ver com o pode e o não pode destes sacerdotes e autoridades. Diz-nos a Escritura, acompanhe comigo o texto sagrado. Diz-nos, versículo 24, Jesus lhes respondeu, eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes também, eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Jesus então, ele chama essas autoridades para uma referência próxima na história, porque João, ele pregava uma mensagem de arrependimento, e todos aqueles que concorriam para a presença de João Batista, confessavam os seus pecados a Deus, e se batizavam em sinal de concordância à mensagem do reino dos céus, e dizendo, eu não vou viver mais da mesma forma. Era isso que significava o batismo de João. E Jesus, quando faz essa pergunta para eles, eles se articulam. Imagine essa cena, Jesus pergunta algo, eles então dizem assim, espera aí que nós vamos pensar ali um pouco, e já a gente volta para te dar a resposta, ok? Não é uma resposta de bate-pronto. E aí eles vão e dizem, se nós dissermos, está no versículo 25, discorriam entre si, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, o batismo de João tinha autoridade humana apenas, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Ele nos colocou então numa situação constrangedora publicamente. Eles voltam e dizem para Jesus, nós não sabemos. Não sabiam mesmo? Eles sabiam. E então Jesus diz, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Ponto. Mas ao dizer isso, Jesus então propõe uma parábola. E essa parábola é, dos versículos 28 ao 32. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Um homem tinha 2 filhos. Meus irmãos, as parábolas de Jesus, elas são tão claras, que qualquer pessoa pode entender em qualquer cultura. Porque Jesus fala sobre o mundo da agropecuária, Jesus fala sobre
construção de edifícios. Jesus fala sobre família, criação de filhos. E quando Jesus evoca a figura de um pai que tem 2 filhos, então aciona na mentalidade dos ouvintes o seguinte: ele vai falar sobre 2 tipos de pessoas, boas e ruins. E qual é o contexto que Jesus está falando isso? Jesus está no templo com sacerdotes e autoridades judaicas à sua volta, perguntando qual é a autoridade dele. E Jesus então começa a dizer o seguinte: há um pai só, mas existe 2 qualidades de filhos. Há um pai e há 2 qualidades de filhos. Esse pai, chegando-se ao primeiro, disse, versículo 28, parte B: filho. Olha só como o pai se dirige: filho, não é escravo, não é servo, é filho. Filho, que te gerei, filho, sangue do meu sangue, filho, tão sonhado por mim, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu, o filho: sim, Senhor. Porém, não foi. Porém, não foi. Sobre quem Jesus está falando aqui? Sobre pessoas que arrogavam para si a genealogia abraâmica, que arrogavam para si o conhecimento pleno da palavra de Deus, que arrogavam para si a autoridade da Escritura para dizer: isso pode, isso não pode, isso eu estudei a vida toda, você não estudou, eu legislo sobre você, todo esse tipo de coisa. E Jesus então diz sobre este primeiro filho em relação à nação de Israel, em especial aqueles que não o aceitavam. E como que as pessoas não aceitavam a mensagem do Evangelho? Eram todas pessoas que em primeira mão diziam para Deus: sim, Senhor, porém não viviam em obediência ao Senhor. Meus irmãos, esse ensinamento ele é poderosíssimo e nos chama a atenção. Porque não importa quantos sims eu e você tenhamos dado na vida para o Senhor. Sim, Senhor, sim, Senhor, o Senhor tem razão. Sim, a tua palavra é verdade. Sim, o que o Senhor diz é veraz. Mas se nós, na nossa prática de vida, não caminharmos na direção do Senhor, da palavra, não caminharmos em consonância com os preceitos do Senhor, nós estamos vivendo um não. Não adianta dizer: eu já disse sim milhares de vezes. Se a nossa prática de vida for na contramão desse sim, então aí não há conversão. Jesus apresenta o primeiro filho que diz: sim, Senhor, porém não foi. Não foi. Simplesmente não foi. Dirigindo-se ao segundo, versículo 30, disse-lhe a mesma coisa. E qual coisa foi essa? Nós perguntamos ao texto. Versículo 28, filho, vai hoje trabalhar na vinha. É como um cultivo em família. É como uma empresa em família, que o pai fala: olha, é o nosso negócio, nós vivemos para isto. A nossa razão de ser é esta vinha. Vai trabalhar, filho, porque o que eu tenho é teu. É comum entre nós, quando o pai pede ao segundo, ele respondeu: não quero. Versículo 30, não quero. Não quero. Depois, o que está escrito? Arrependido foi. O que é esta palavra arrependimento? O texto já nos deixa claro, meus irmãos. É que o arrependimento não é concordar com as verdades de Deus, apenas. Não é tão somente dizer: eu respeito muito ao Senhor Deus. O arrependimento não é dizer: eu concordo com a palavra de Deus. O arrependimento é
mais que a honradez que sai dos lábios. Arrependimento é uma situação de coração que coloca a pessoa na rota da obediência ao pai. Este segundo filho, ele foi sincero, ele, em certo momento, ele entristeceu o coração do pai. Você imagina o coração desse pai, chegando ao filho dizendo, filho, vai hoje trabalhar na vinha, e ele então diz, não quero, não me importo com a tua vinha, não gosto do teu trabalho, não quero. Depois, arrependido, foi. Meus irmãos, Jesus então volta e faz essa questão: qual dos dois fez a vontade do Pai? Aqui não é um texto sobre vinha, não é um texto sobre produtividade, é um texto sobre obediência, é um texto sobre Deus chamar, é um texto sobre o coração dizer sim para Deus, é um texto que nos ensina se nós caminhamos em consonância à palavra do Senhor ou não. Então, ao dizer isso, qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram. O segundo, declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo. Meus irmãos, há muitos homens na história que disseram a verdade. Muitos homens. Poucos dias atrás, o Brasil se lembrou da figura de Tiradentes. Tudo foi arquitetado por um homem insatisfeito com o seu posto militar. Ele se revolta contra a coroa portuguesa. E ele começa a andar por todas as regiões possíveis, entre Minas e Rio de Janeiro, anunciando que ele ia promover uma dissensão, ele ia fazer uma ruptura com a coroa portuguesa. E de tanto ele abrir a boca, ele se comprometeu. Porque uma pessoa, ouvindo todo o discurso dele, num dado momento, ela diz a verdade. E então, este homem foi aclamado por dizer a verdade, foi poupado e os outros foram condenados. Nós sabemos muito bem qual o sentido de dizer a verdade. Verdade muda destinos. Verdade é lembrada por gerações. Agora, se a verdade dos homens ela pode ser lembrada, eu pergunto para você, e a verdade de Jesus? Quando Jesus diz, em verdade vos digo. Essa verdade, ela é para nós colocarmos na gaveta? É uma verdade para nós dizermos, não vou pensar nela, porque de tanto eu não pensar nela, ela vai deixar de me acotovelar. Se eu deixar de lembrar desta verdade, num dado momento, eu vou dar por esquecido esse assunto, eu vou seguir minha vida. Eu digo para você essa noite, você está muito enganado, e é isso que o diabo quer, é isso que o mundo quer, que você esqueça as verdades de Jesus. E a verdade de Jesus é o quê? Jesus disse, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Que verdade é essa? Essa verdade, meus irmãos, é que pessoas estavam precedendo aqueles sacerdotes e os anciãos do tempo de Jesus. Gente, para ser sacerdote tinha que ter decorado a Torá. Para ser sacerdote tinha que ter a Bíblia de cor. Sem exageros. Quanto mais soubessem decor o texto bíblico, melhor era. Eles eram pessoas herméticas no estudo da palavra do Senhor. Todavia, eram pessoas que não receberam ao Senhor Jesus e não aceitavam a obra de Jesus. E Jesus prega arrependimento não é para o povo de fora, Jesus está pregando arrependimento para o povo de dentro da nação judaica. Meus irmãos, isso me faz temer e tremer. Será que nós, como igreja, não somos pessoas que estamos deixando de meditar nisso? Porque se Jesus, na linguagem popular, peitou as autoridades do seu tempo, dizendo, vocês não fazem a vontade de Deus, vocês não creem, vocês não vivem de acordo.
Quanto mais nós que nos distraímos com tantas coisas na vida. E Jesus então diz para esses homens algo que é insuportável de ouvir. Duas classes de pessoas que nos tempos de Jesus elas eram relegadas, eram postas à margem, eram marginalizadas. Primeiro os publicanos. Porque um publicano era um israelita que aceitou trabalhar para os romanos, cobrando impostos. E o publicano era aquela pessoa que aprendeu a bater o pé na porta e arrombar e entrar porta dentro dizendo, eu vou pegar seus filhos porque você não paga. A taxa aumentou, o juro subiu, a tua casa é minha. O publicano era uma pessoa considerada traidora dos judeus porque ele trabalhava para os romanos. Publicano não era lembrado na festa, publicano não era convidado. Por isso que a história de Zaqueu, o publicano, ela é tão poderosa. Por isso que o chamado de Jesus para Mateus, o evangelista que nós estamos lendo, é tão enfático, porque era publicano e Jesus disse, segue-me. Jesus chamou os improváveis, Jesus chamou aqueles que eram relegados para segui-lo. E então ele diz, em verdade vos digo que publicanos, gente que vocês não gostam, que vocês não convidam, gente que vocês têm nojo, segunda classe de pessoas, meretrizes, mulheres que se entregaram à prática sexual por dinheiro, mulheres que estão o tempo todo causando problemas e divisões em famílias, dissolvendo casamentos. Essas mulheres, num dado momento, elas ouviram a mensagem do Evangelho e elas disseram, é para mim isso, Deus me ama e Ele está me chamando, eu vou segui-lo, porque ninguém me chamou, eu vou segui-lo. Publicanos e meretrizes ouviam a Jesus dizendo, segue-me. Eles diziam, vamos com Ele, porque Ele nos recebe, Ele nos perdoa os pecados, nós cremos nele, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então Jesus diz, vocês não são contados com estes. Por quê? O que Jesus está dizendo aqui é, vocês são o primeiro filho. Vocês são o primeiro filho. Vocês são pessoas que receberam a lei de Deus, desde Moisés, e disseram lá no Monte Sinai, sim Senhor, amém, tudo quanto o Senhor disse, nós faremos, mas no decorrer da história se afastaram. Vocês são o primeiro filho, que disseram, sim Senhor, nós o adoraremos, o amaremos de todo o coração, nós seremos povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, mas na caminhada se venderam a outros deuses e a outros povos, e agora vocês estão até mesmo se endeusando. Com que autoridade você faz isso? Jesus diz, vocês são o primeiro filho, não importa quantas vezes vocês disseram sim, o fato é, a vida de vocês é um não para Deus. E ao dizer isso, Jesus exalta a qualidade do segundo filho, que disse, não quero. Meus irmãos, nós temos dois exemplos aqui para nós meditarmos. Você se enquadra com o primeiro filho? Você é uma pessoa que se preocupa em dizer sim para Deus, verbalmente, mas no coração você fala, não concordo com isso. Eu vou fazer de acordo com o meu coração. Ou você é uma pessoa que se identifica com o segundo? Não é jactância você dizer, eu sou o segundo, porque de fato você tem que se encontrar como o segundo, que num momento disse, não quero. O nosso querer é contrário a Deus, gente. Se Deus colocasse para nós a opção, você quer ser salvo, nós diríamos o quê? Não quero. É sobre isso a história da Bíblia. Um Deus que ama e que com braço forte tira seu povo do Egito. Deus mandou as pragas no Egito, não foi só para punir o povo egípcio, mas foi para que a sociedade egípcia tivesse asco do povo israelita e colocasse eles para fora o mais rápido possível. Não quero. O nosso querer é contrário, mas o Senhor
Ele muda a nossa mentalidade, sabe como? Pelo poder da sua palavra. Pelo poder da sua palavra. Ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, muda a dinâmica do pensamento, muda a mentalidade, e é sobre isso o arrependimento, sobre mudar a forma de pensar a respeito de Deus, da vida e da vida eterna. Quando Jesus diz isso, no versículo 32 ele conclui: porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Aqui a questão é fé, é crer na mensagem do Evangelho, é crer na mensagem que vem de Deus. Jesus, por 2 vezes, ele cita pessoas que os sacerdotes e os anciãos diziam: não me envolvo com essa gente. Jesus fala: estes que vocês relegam estão entrando antes. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Sobre o que é a parábola dos 2 filhos contida em Mateus? É sobre isso. É Jesus pregando para pessoas que conhecem a lei de Deus, que conhecem a Bíblia Sagrada, pessoas que conhecem os salmos e cantam hinos espirituais, cantam coisas maravilhosas, honra a Deus com seus lábios, diz sim para Deus, mas a sua vida é um não. O que é o arrependimento? É isso, é nós sabermos que o nosso querer é contrário a Deus, mas o poder da palavra do Pai dizendo: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele transforma a nossa mentalidade, nós vemos a nossa qualidade e o nosso querer que é contrário a esse Pai bondoso, e nós dizemos: não é justo eu agir com um Pai tão amoroso dessa forma, eu vou me levantar e eu vou obedecê-lo. Irmãos, não importa quantas vezes nós dizemos sim para Deus, se nós não vivermos de encontro ao chamado de Jesus. A história do filho rebelde mais conhecida na Bíblia é a história do filho pródigo. A palavra pródigo significa gastão, aquele que não tem freios com os seus recursos. Tudo que lhe vem à mão escoa. E este filho pródigo, depois de ter gasto toda a sua herança, ele foi posto para guardar porcos. Queria comer a comida jogada para os porcos, mas ele era afugentado e a prioridade eram os porcos. Mas diz-nos a Escritura Sagrada, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, que então, caindo em si, arrependido, foi ao encontro do seu pai. Arrependimento é cair em si e viver de encontro com Deus. Irmãos, quando nós vemos isso, nós tiramos da nossa cabeça aquele conceito de que arrependimento é uma mera tristeza. Uma mera tristeza. Todos ficam tristes pelos seus pecados. Todos, até os mais felizes no pecado. Num dado momento eles dizem: não devia ter feito. Não devia ter me entregue naquela noite, não devia ter bebido daquela forma, não devia ter me envolvido daquele jeito, não devia ter feito aquele negócio, não devia ter aceito aquele suborno, não devia. Todavia, esse não devia não salva, não produz nada, produz tristezas e tristezas. Mas o que é o arrependimento? É uma profunda tristeza, sim, que o Espírito Santo injeta no coração do homem pecador, que ele diz: Deus tenha misericórdia de mim, porque eu não quero ser um filho que não faz a vontade do Pai. E Deus ouve esse clamor e muda esta mentalidade. Hoje, em nome de Jesus, mude a tua mentalidade a respeito de Deus e da vida. A primeira mensagem no Novo Testamento é: arrependei-vos, porque o reino de Deus está perto, pregado por João Batista. A primeira mensagem que Jesus pregou foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
a primeira mensagem pregada em Atos dos Apóstolos pela igreja cristã, pela instrumentalidade de Pedro, quando a multidão, ouvindo a pregação de Pedro, fez o primeiro apelo da história. Não foi o pregador, foi a multidão. Quanto a nós, que faremos? Arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus. A primeira pregação do apóstolo Paulo foi: arrependam-se. Meus irmãos, a mensagem do arrependimento, ela é uma mensagem importantíssima, ao ponto de alguns irmãos na história dizer, esta mensagem é como se fosse os umbrais da porta do reino de Deus. Se você não passar por ela, você não entra no reino de Deus. Por isso que ela antecede a tudo, porque ela prepara o caminho para o Senhor. Agora tem o seguinte, o arrependimento não é uma promoção do homem para o homem, porque a Epístola aos Romanos nos diz no capítulo 2, versículo 17, ou negas tu a bondade de Deus, ou você nega que a bondade de Deus que te leva ao arrependimento, e a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Medite no amor de Deus em Cristo. Quão bom Deus é. Medite se você faz a vontade desse Pai. Medite se esse Pai está sendo honrado na prática de vida. Porque senão, você é um filho que diz sim, mas que vive um não. Agora, quando nós meditamos na bondade do Pai Celeste, nós dizemos, não importa quantos nãos nós dizemos ou dissemos na vida, o fato é que a bondade do Pai, a palavra dele dizendo, filho, faça a minha vontade, invade o nosso coração, nos transforma e a gente diz, eu disse não quero, mas eu estou arrependido e eu vou, em nome de Jesus, eu vou. Posto isso, eu convido você a se colocar em pé e termos um momento de contrição, em que nós meditemos na bondade de Deus o Pai, na graça maravilhosa manifestada na cruz do Calvário. E essa noite eu faço a pergunta para você. Você ouve o Pai dizendo a você, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Filho, faça a minha vontade. Faça a minha vontade, filho. Talvez você tenha dito não para Deus muitas vezes, mas hoje o Espírito Santo te convence de que a melhor coisa é você dizer sim, para sempre sim, eu vou fazer a vontade de Deus. Sim, começa hoje uma linda história de obediência a Deus. Eu convido você a entregar-se de coração e alma ao Deus de amor, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que essa noite convence-nos da nossa necessidade de obediência, da nossa necessidade de fazer a vontade do Pai. De cabeça curva, faça sua oração. Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque a Tua palavra é viva e eficaz. E hoje nós meditamos num texto importantíssimo, que nos situa em duas possibilidades. Ou somos filhos que dizemos sim e vivem um não, ou somos filhos que disseram não quero, mas num dado momento a voz do Pai ecoando no nosso coração fez com que nós levantássemos e nos colocássemos na direção do Senhor. Ó Deus, essa noite eu oro humildemente pedindo a Ti, Senhor, dá-nos um batismo Teu, ó Deus. Dá-nos um batismo, Senhor, santificador, que nós não tratemos deste momento tão importante, que é a voz do Pai dizendo, faça a minha vontade, em segundo plano, mas que nós vivamos um eterno sim, fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa, que creiamos em Jesus Cristo, seu único Filho, o amemos de todo o coração e vivamos para o louvor da glória do Senhor. Ó Deus, opera e aplique a Tua palavra nos nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Amém
nós vamos entoar um cântico e logo depois haverá a bênção